O Ivonei Farezin, diretor do CEBAL aqui em Bagé, o CFC CEBAL, né? Centro de Formação de Condutores, que vai conversar conosco sobre a formação aí de novos motoristas, como é que está todos os processos, atualizações, tirar algumas dúvidas também. Então, primeiramente, bom dia, Ivonei, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui participando desse entrevista que também não deixa de ser um bate-papo, né? Porque a gente conversa de uma maneira até informal com os nossos convidados para informar aos nossos ouvintes. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Jones. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Primeiro, parabenizá-lo pelo programa, parabenizá-lo pelo aniversário da rádio, que é uma marca, né? Essa voz, a voz de Bagé, né? 70 anos da rádio. Assim, falando um pouquinho sobre o processo de habilitação, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é de 98, ou seja, faz 28 anos que o Código de Trânsito Brasileiro, ele existe. Posterior a essa data de 98, várias alterações teve, várias leis que alteraram, resoluções. Um exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro tem mais de 1000 resoluções que alteram. E este ano, final do ano passado, uma medida populista do governo federal, e aí eu não falo de partido político, eu falo de um ministro que fez uma mudança drasticamente, não pensando muito na segurança. Existem algumas mudanças que já foram se concretizadas, que já estão em vigor, tem algumas que ainda não. Dentre elas, um exemplo, as que teve alterações com relação à carga horária obrigatória, que até então o código, a resolução 789, ela previa um exemplo, curso teórico obrigatório de 45 horas aula e prática 20 horas aula, então teve essa alteração. Mas assim, eu gostaria de início, um exemplo, falar um pouquinho do CFC CEBAL, que a gente está, no caso, em Bagé há 28 anos, desde 1997, julho de 97. A nossa estrutura, que muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem. A gente, um exemplo, temos aulas teóricas manhã, tarde e noite, aulas práticas das 7 da manhã às 10 da noite, sem intervalo. A gente tem pista de moto coberta, veículo adaptado para portador de necessidade especial. Um exemplo, qualquer portador PCD, qualquer necessidade especial que tem, a gente já tem esse veículo há muito tempo, que atende, inclusive, aqui na região, ou praticamente na região aqui do sul do estado, aqui a região da fronteira, a gente é o único CFC que tem. Então, para atender justamente a questão da demanda, um público que muitas vezes não são atendidos, então a gente tem esse veículo desde 2012, né? A gente atende essa demanda. Como a gente tem também intérprete de Libras para os candidatos que são surdos, né? Então a gente tem, porque aí a pessoa chega e ela é ouvida através da língua brasileira de sinais, como a gente chama, né? Então isso para dar informação e deixar a pessoa com a informação adequada. Nós possuímos uma frota nova, sempre a gente possui uma frota nova, e toda a nossa frota tem duplo comando de pedais para o instrutor. Tanto é que vocês, tenho certeza que vocês cobrem a cidade inteira, né? E vocês sabem, vocês nunca, né, noticiaram um acidente com um carro de autoescola. A não ser alguma batidinha atrás, como esses dias um ônibus bateu atrás de um carro nosso, que às vezes o aluno para na placa pare e o carro vem atrás, às vezes o aluno demora um pouquinho para sair. Que acaba se envolvendo. Acaba se envolvendo, mas vocês em 28 anos, vocês nunca, graças a Deus, espero não noticiar, porque os instrutores nossos são altamente qualificados, sempre com muita experiência, são sempre preparados para isso. E todos os nossos veículos, quando eu falo os veículos, eu não falo só automóveis, eu falo os caminhões, o ônibus, a carreta, que é um veículo grande, e a gente anda na cidade porque a gente tem que andar na cidade. As instruções, aulas e prova são realizadas, devem ser realizadas no perímetro urbano. Então os carros nossos, todos têm comando de embreagem e freio para o instrutor. Então qualquer, o aluno não perdeu o controle do carro, o instrutor, ou até na hora da prova o examinador, ele consegue frear, ele consegue diminuir e evitar quantos e quantos acidentes, que a gente sabe. Quem está aprendendo a dirigir, todos nós aprendemos um dia, né? Então assim, a gente tem bastante essa estrutura. E agora, recentemente, a gente está com carro automático, né? Essa nova resolução, ela é permitido, né? A gente já está, inclusive, dando aula com veículo automático, né? Que até então, uma das mudanças que já deveria ter entrado há muito tempo atrás,
A resolução 789 sempre, e as anteriores, ela sempre exigia para aula e prova veículo com câmbio manual. Aí agora, essa nova 1020, ela não fala mais, ou seja, pode ser manual ou pode ser automático. Então a gente já tem veículo disponível, tanto para a pessoa fazer aula ou a pessoa fazer prova. A gente está recebendo mais veículos agora nos próximos dias, que a gente já adquiriu o veículo elétrico também, né, automático, né. A gente tem um Nivus automático, a gente já adquiriu mais, e também agora nos próximos dias a gente vai receber motos automáticas também. Então, para o processo, a pessoa que queira fazer e tudo mais, então a gente está. Então, são inovações que a gente tem que sempre estar se adequando sempre, então, no processo de habilitação. Mas, dentre as mudanças, assim, mais que teve ultimamente, que mais repercute, eu vou citar dois, seria com relação à renovação da habilitação, né, e com relação ao processo de primeira ou mudança ou adição de categoria. Mas o processo de renovação, através de uma medida provisória, que ela deve ser votada, como se trata de medida provisória, ela deve ser votada no Congresso em 120 dias, então deve ser agora em abril a votação, mas a renovação da carteira automática, ou seja, direto pelo aplicativo da CNH Brasil, né? Assim, ó, esse aplicativo, como é da CNH Brasil e é do é do governo federal, ele nem passa, no caso, pelos estados, nem passa, no caso, por nós. Mas a pessoa que a carteira dela, digamos que vai vencer ou está vencendo em breve, ela olha pelo aplicativo que já renovou automática, é um procedimento legal, ela está com a carteira digital renovada. Caso ela não tenha CNH automática, ela pode renovar pelo processo antigo, como a gente chama, né? Que é encaminhando conosco, fazendo avaliação médica, e se for o caso de ela exercer atividade remunerada, né? Tem que fazer avaliação psicológica também. Lembrando um exemplo assim, que caso a pessoa renovou automática, ela não recebe a carteira física. Caso ela desejar fazer a carteira física, ela solicita apenas uma segunda via conosco e ela, sim, aí vai receber a carteira física. Por que é importante a pessoa ter a carteira física? Hoje, a gente já praticamente usa só o celular, mas a carteira física é interessante porque se a gente for viajar, um exemplo, para o Uruguai, para outro país, a carteira digital não tem validade lá, então tem que levar a carteira física. Ou outros países, alguma coisa assim, ou de repente tu tá com o teu celular sem bateria, alguma coisa. Então é importante a pessoa ter a carteira física, mas não é obrigatória, é bem claro. É importante a pessoa que teve a carteira renovada automaticamente, ela pode solicitar a segunda via. Até porque o órgão fiscalizatório vai ter meios ali para acessar a carteira, né? Sim. O órgão fiscalizador, ele pode, por exemplo, se a pessoa não tiver bateria no celular, não tiver a carteira física, ele pode consultar ali, óbvio, e ter validade normal. Se ele consultou e está em dia, não vai ser autuado, né? E se o órgão não tem ali no momento uma internet para consultar? Uma abordagem numa BR que está lá, sei lá, qualquer lugar, e o camarada aqui na nossa volta, aqui o que mais tem é BR sem sinal de celular. E o camarada não está com a física, por exemplo. Acho que é importante também andar com a carteira física. Eu digo assim, o certo é o certo, né? Assim, a gente portar, é dever nosso portar os documentos, né? A digital, a gente está numa era digital há bastante tempo, então, quer dizer, foi criado a CNH digital. Mas eu digo assim, é importante a pessoa ter. Se a fiscalização em uma consulta, ela não tiver meios, aí eu não sei qual é o procedimento em que eles vão adotar. Mas eu não posso, né, responder por eles isso aí. Mas é importante a pessoa portar a CNH física ou a digital, mas a gente diz que a física é a forma mais tradicional, é a forma mais segura, né? É apenas a questão de orientação, né? Então vou ver se estou com a minha aqui. Outro detalhe, antes de eu ir para o processo de primeira habilitação, os exames toxicológicos. Um exemplo, isso é uma lei lá de 2015. Toda pessoa que tenha categoria, é habilitada para categoria C, D ou E, ela deve realizar o exame toxicológico a cada 2 anos e meio, tá? Existe também uma lei de 2025 que fala que para fazer a primeira habilitação será exigido o exame toxicológico, porém não está regulamentado ainda. Ou seja, por isso que eu falei no início, várias mudanças já teve, e algumas mudanças ainda nos próximos tempos, né, nos próximos dias. Como eu digo assim, hoje eu falo, amanhã pode ter uma mudança, né? Então a informação é praticamente do dia, né?
Então, assim, o exame toxicológico poderá vir ser obrigatório para a primeira habilitação também, já tem lei que prevê isso, mas não está. Outra, com relação aos cursos especiais, um exemplo para os motoristas profissionais que têm cursos de transporte escolar, transporte coletivo, cargas indivisíveis, cargas perigosas, veículos de emergência, até então eles tinham que fazer a atualização do curso a cada 5 anos. Pela nova lei, o único curso que agora exige atualização é o de veículos de emergência. Ou seja, quem é motorista de transporte escolar, quem é motorista de transporte coletivo, cargas indivisíveis e motoristas de produtos perigosos, o MOP que é chamado, não há necessidade mais de fazer o curso de atualização. Tanto é que se consultar na CNH Digital, já não aparece mais a validade. Também essa nova lei prevê, e agora nos próximos dias já deve estar liberado, o curso de mototaxista e motofretista, que até então, pela lei velha, tinha que ter a parte teórica presencial e a parte prática. Então, agora, nos próximos dias, a gente já está com o projeto pronto, já vai estar liberando o curso teórico, ele é na modalidade EAD, e a prova teórica no computador no CFC normal. Então, é o curso de mototaxista e o motofretista, para quem não tem nos próximos dias também. Bom, voltando lá para a parte da primeira habilitação, que foi a que mais teve alteração. Primeiro, as etapas do processo de primeira habilitação, que é a avaliação médica, a avaliação psicológica, o curso teórico, a prova teórica, o curso prático e a prova prática, eles se mantêm, não teve alteração na sequência das etapas. O que teve com relação ao curso teórico, que antes era obrigatório 45 horas aula, hoje não é mais obrigatório as 45 horas aula. Então hoje, um exemplo assim, a pessoa ela tem 2 modalidades em que ela pode fazer o curso teórico. Nós oferecemos a modalidade presencial, que é uma semana de aula, e ela também pode optar, caso ela queira fazer aquele da modalidade EAD, que é da plataforma da CNH Brasil, que é de uma forma gratuita. Então, digamos, a pessoa não tem acesso à internet ou não gosta de ler, prefere um instrutor dando aula, tirando as dúvidas presencialmente, a gente mantém o curso teórico, claro que reduzido em uma semana de aula, a gente mantém, tem turmas de manhã, tarde ou noite normalmente, a gente mantém o curso teórico na modalidade presencial. Mas não tem mais exigência de carga horária fixa. Exatamente. A gente montou com relação ao conteúdo programático que está previsto numa portaria do Senatran, a gente mantém uma semana de aula, ou seja, 5 dias, para poder atingir todos os módulos do curso que ele é exigido. Porém, um exemplo assim, ou a pessoa queira fazer aqueles da plataforma da CNH Brasil, pelo aplicativo da CNH Brasil, entra com a senha do Gov ali, ele é válido também, o sistema automaticamente faz o aproveitamento, como é chamado. A prova teórica, ela teve uma pequena alteração. Um exemplo, a prova teórica, até então, ela continua com 30 questões. Até então eram 5 alternativas, agora são 4. O tempo de prova, que antes era 45 minutos, agora é 1 hora de prova. Os candidatos que têm TDAH, dislexia ou que seja surdo, o tempo de prova são 2 horas. Então é o dobro de provas, situações especiais, né? Para ser considerado aprovado eram 21 acertos e pela nova lei são 20. Então teve pequenas alterações com relação a isso. Na sequência, a parte prática, né? A parte prática, sim, as alterações que tiveram e já está em vigor, como a gente chama, a carga horária obrigatória para carro e para moto, que até então, na primeira habilitação, eram 20 horas aula, hoje são mínimo 2 horas aula. Claro que 2 horas aula, eu digo... Uma diminuída? Assim, ó, eu costumo sempre usar o seguinte termo. Qual é a atividade que uma pessoa passa para outra em 2 horas? 2 períodos de 50 minutos. Gente, dirigir um carro em via pública é conduzir uma máquina em que o nosso corpo está dentro do carro e quantas pessoas tem na volta. Vocês acompanham mais do que eu praticamente a quantia de acidentes que acontecem por falta de atenção. Depois, se desse um tempo no final, eu queria falar a questão do uso do celular, né? A questão do álcool, né? Que vocês sabem muito isso que acontece. Então a gente precisa afetar, a gente precisa atingir um pouco mais essa questão aí. E só salientando que muitas pessoas se habilitam e não se animam a sair dirigindo.
E isso pelo processo antigo, né, de 20 horas aula, né, em todo aquele processo. Ainda acham que foi pouco. Foi pouco, seria exatamente. Assim, mais ou menos. Assim, ó, um exemplo. 20 horas aula, para muitos alunos já era pouco tempo. Uhum. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm noção, tem pessoas que desenvolvem umas habilidades, né? Então, isso varia bastante. Mas assim, ó, o que mais preocupa é algumas etapas que foram excluídas da parte prática, da prova prática, um exemplo. É o treinamento de baliza. Mas estacionar o carro na baliza. Gente, o estacionamento da baliza era a hora que o aluno aprendia a ter um controle do veículo. O estacionamento de aclive. O código mudou em 98 e antes de 98, pelo código anterior, a parte de aclives já sempre existiu, que era a hora do aluno, da pessoa, do condutor, demonstrar que ele tinha controle do veículo. Entenderam? Só para a gente salientar para o nosso ouvinte, né? O aclive é a subida. É a rampa, que chama rampa. Né? O aclive é a subida, que tu para no meio do aclive, que não quer dizer que seja um aclive muito forte, é qualquer aclive em que o carro tenha no sair a possibilidade de correr um pouco para trás. Que aí demonstra que a pessoa tenha que ter um controle no carro para sair. Para qualquer problema ali. O domínio do carro, né? O domínio do carro. Um exemplo. Hoje muitas pessoas fazem 2 aulas, uns fazem 5, depende da pessoa. Então a gente tem pacote de 2, de 5, de 6, de 10. Então isso, né, a pessoa vê quantas ela houver necessidade. Tem muitas pessoas que fazem 2 aulas, eu quero fazer mais 4, mais 5, então não é uma coisa engessada. Ela é bem flexível nesse sentido. Agora sim, ó. A prova prática de direção também mudou a questão da pontuação, que antes se falou muito, e aí em muitas situações é vendido uma manchete e não é o que diz abaixo. Mudou de 3 pontos para 10. Só que a pontuação, um exemplo, também mudou. Um exemplo, antes, se tu encostasse no meio-fio, num estacionamento, encostasse, vamos dizer que é normal, pela resolução nova, a pessoa perde 6 pontos. Entendeu? Então, assim, não, até 10 ela passa, acima de 10 ela reprova, mas 11. Nos 6 pontos já fica meio no limite. Assim, claro que teve outras coisas, um exemplo, tu apagar o veículo, interromper o funcionamento do motor, é que deixar desligar. Antes perdia 2 pontos, agora é 1. Erro de marcha, ia colocar a segunda e colocava a quarta, era 2 pontos, agora é 1. Então teve algumas alterações. Melhorou, com certeza melhorou para o candidato, mas também não é só aquela conta assim, ó, de 3 foi para 10, né? Então muitas pessoas vendem a manchete, aumentou para 10, mas não é mais basicamente apenas isso. A gravidade das infrações também pesou um pouquinho mais com relação às faltas, né, no exame prático de direção. Mas outra coisa que, tipo assim, as 3 etapas que foram excluídas do exame desde o dia 10 de março para cá, a baliza foi um pouquinho antes, foi lá em fevereiro, mas foi o retorno de 3 pontos que a gente fazia, que era que o aluno vinha para aprender a manobrar no meio da rua, e a questão do aclive que não tem mais. E a pontuação foi para 10 pontos e a baliza tinha saído lá no mês de fevereiro. Então o exame prático hoje, ele consiste, um exemplo, o aluno desenvolveu o veículo, primeira, segunda e terceira marcha, conversões à direita e à esquerda e retorno em canteiro, posicionamento e sinalização. As categorias C, D e E, ela mantém a baliza, porque a resolução prevê da categoria B, né, de carro, então por enquanto, não sei se até quando, né, mas da categoria C, D e E, que é caminhão, ônibus e carreta, continua. Das categorias C, D e E, obrigatório, seguem 10 horas aula. Antes eram 20, baixou para 10. Muitos acham que baixou tudo para 2. Não, a resolução é bem clara. Das categorias C, D e E, elas continuam obrigatória mínima 10 horas aula. Ivonei, no teu ponto de vista, como diretor do CEBAL, desses pontos que mudaram, principalmente a baliza, que foi bastante comentado, discutido nas redes sociais também, isso vai impactar nessa formação de novos condutores na prática do nosso trânsito aí? Paulo, eu digo assim que ela compromete a segurança totalmente. Ela compromete por quê? Todos nós que saímos na rua de automóvel, a gente tem que estacionar em algum local. Nós temos que estacionar na nossa casa, dentro da garagem. Nós temos que entrar ou sair de ré, na maioria das situações. Poucos estacionamento particular em casa, a pessoa dá a volta e sai de frente.
Nem sempre tem um espaço, né? Exatamente. Tem então, assim, aquela manobra de... O que acontece? Desculpa. Assim, ó. Mas a gente pode treinar na aula baliza? Podemos treinar baliza, sem problema nenhum, é permitido. Em 2 aulas, como é que eu vou treinar? Entendeu? Então, assim, tem candidatos que fazem mais aula. A gente tem plano, se a pessoa quer, eu quero fazer 2 aulas, um exemplo, a pessoa que já é habilitada, a gente dá aula para habilitado, vários que fazem, como o Jones falou, que a pessoa tem medo de sair no trânsito, a gente dá aula. Vai lá próximo da casa dela, eu moro lá no bairro tal e venho para o centro trabalhar. A gente faz aquele caminho dando aula para a pessoa pegar uma confiança maior naquele trajeto. Mas assim, a questão do treinamento de baliza, ele compromete totalmente, porque no estacionamento na rua, tirando o estacionamento oblíquo, mas no estacionamento paralelo, vai ter um carro à frente e um carro atrás. E aí vai acontecer muito que vai aparecer muitos carros batido na traseira, batido na dianteira por alguém estacionar. Aquele raspãozinho que exatamente. Dá na lateral ali. Exatamente. E sempre tem um macete ou outro que só na aula prática. Não, exatamente, que vai eu ia comentar isso aí. Eu como fiz a minha primeira habilitação lá em 2006, a gente aprende técnicas, né, para fazer essa manobra. Então, com essa nova pela nova resolução, que não precisa mais. A resolução não precisa mais. Ou seja, o motorista não vai aprender essas técnicas de como fazer uma baliza ali sem colidir no outro carro, pelo menos. Que é o que a gente aprenderia no método antigo. Sim. Né? Um dos macetes que eu aprendi na aula de habilitação era não cola no carro da frente. Porque se vem um cara, cola na tua traseira, tu fica... Não, e são técnicas fáceis de aprender, só que como o Ivonei falou, em 2 aulas não tem como tu... Né? Como corrigir em 2 aulas. Assim, ó, eu digo assim, ó, conduzir um veículo em via pública, o veículo é uma máquina. Ela é composta de quê? Lata, ferro e vidro, tirando os pneus, que é borracha. Qualquer impacto que dá, alguém vai sofrer uma lesão. E aí eu digo assim, o automóvel ainda a gente tem uma estrutura melhor. E uma motocicleta? Ontem ainda aconteceu um acidente. Aqui. Exatamente, eu até acompanhei. A pessoa, que não sei se quebrou o braço. Quebrou. Essa pessoa, quanto tempo ela vai ficar? Olha o custo que ela vai dar para a rede de saúde. Ela quebrou o pulso. Tá. Quanto tempo ela vai... o custo que ela vai dar para a rede de saúde? Tratamento, hospital e tudo mais. Possivelmente ela não vai se recuperar em 15 dias. Se ela trabalha, ela vai para onde? Benefício do INSS. E o governo que paga. Então esse custo, essa medida que o ministro, ele é uma medida, como é que eu vou te dizer, política, uma medida que não pensou nas consequências, ela vai começar a refletir, já está começando a refletir. Então, porque tem vários e vários acidentes, porque ele falou lá no início, na primeira entrevista dele, que o pai poderia ensinar o filho a dirigir. Gente, isso não pode. Tem muitos pais que a gente acompanha acidente. Aconteceu um acidente em Goiás agora, né, a semana passada, que uma moça atropelou, inclusive, uma mulher grávida, por ela estar dirigindo um carro sem comando duplo. Entenderam? Então, assim, é essa repercussão. E quando eu digo, quando é só danos materiais, menos pior. Mas e a hora que pega uma pessoa que atropela, mata, ou que deixa uma lesão ou uma sequela? A gente tem que pensar nisso. E eu digo sempre assim, ó, gente, é a segurança nossa, é a segurança dos nossos filhos, é a segurança da nossa família, né? Hoje a gente vê o trânsito nosso. Se nós comparar 10 anos atrás para hoje, a nossa frota de carro em Bagé, ela... Triplicou? Não, acho que não chegou a triplicar, mas nós temos hoje, entre automóveis e todos os veículos, caminhões... É quase um veículo para 80 e poucos mil automóveis e veículos. Claro que a gente sabe que tem empresas que tem 10, 15, 20 ou mais. A pessoa às vezes tem um carro ou uma moto. Mas a população é quase um veículo para cada pessoa. Exatamente. Então assim, ó, hoje muitas pessoas, estacionamento a gente praticamente não tem. Teria como aumentar as ruas? Não tem, é inviável. A estrutura da cidade, em todas as cidades praticamente não tem como alargar as ruas. A não ser tirar o estacionamento, tirar canteiro, mas aí é um problema muito grande que não existe, acho nem a possibilidade legal de fazer isso. Mas um exemplo assim, hoje o que tem que ser feito é a consciência das pessoas. Um exemplo, que eu toquei antes, a questão do celular. Gente, hoje todos nós trabalhamos com celular. Todos nós trabalhamos com celular.
Porém, na hora que a gente está dirigindo, o celular tem que ficar de lado. Eu acredito que por mais que a pessoa já seja tão ocupada ou o que usa o celular é a ferramenta de trabalho dela, se ela vai se deslocar na cidade por 5, 10, 15 quadras, se ela deixar o telefone do lado ali, não vai fazer falta para ela, né? Então eu digo assim, a gente para na rua, quantas e quantas pessoas passam com o celular na mão, né? Desnecessário. E outra coisa, falando, né, um pouquinho, já que eu falei do celular, falar a questão do álcool, né? Gente, nós temos acompanhado, e vocês acompanham praticamente mais do que eu pelo trabalho de vocês, quantos e quantos acidentes acontecem de noite. Acredito eu que a maioria, a pessoa deve estar alcoolizada, a pessoa hoje, pela lei lá da lei seca, que é chamada, a lei lá de 2008, ela não é obrigada a fazer o bafômetro, mas ela mesmo assim ela é multada pela recusa e infração de trânsito. A gente escuta muito, eu bebi um pouquinho de cerveja. Eu faço duas perguntas sempre, porque quando a pessoa ela é flagrada dirigindo alcoolizado ou se nega a fazer o teste do etilômetro, o bafômetro, ela tem o direito de dirigir suspenso por 12 meses, por 1 ano. Então, nesse 1 ano, ela, após entrar o impedimento dela, que não é imediato o impedimento, tipo, ela tem defesa e recurso, né? Ela foi flagrada hoje, ela tem direito a fazer defesa, a fazer recurso. Se ela perdeu, ela tem 12 meses e entra o impedimento no prontuário dela. Aí, eu bebi só um pouquinho. A pessoa nos diz como defesa, como argumento, e a gente não pergunta quanto que bebeu, porque não é nossa obrigação saber. Eu bebi um pouquinho só. Eu faço duas perguntas. Se você vai viajar de avião, quantos pouquinho de cerveja o piloto pode tomar? Outra pergunta, se você vai fazer uma cirurgia, ou o teu filho vai fazer uma cirurgia, quanto pouquinho de cerveja o médico pode tomar antes da cirurgia? Mas se eu tomar um pouquinho de cerveja, eu dirijo bem? O médico pode tomar um pouquinho de cerveja antes da cirurgia do teu filho? Ele vai fazer a cirurgia bem? Quem vai ter coragem de... exatamente. Eu faço essas duas perguntas sempre. E existe uma definição também. Qual é a tua definição de pouquinho? Que de repente o teu pouquinho é 5 latão. E aí? Gente, assim, já é comprovado vários testes, assim, que qualquer quantidade que a pessoa bebe, ela vai caminhar normal, ela vai conversar normal, porém, o tempo de reação, o reflexo dela, da visibilidade, porque o tempo de reação é o tempo que a pessoa demora entre o visualizar, o agir e parar o carro. Então, o tempo de reação é o tempo que ela demora até pisar no freio, e o tempo de ação é tu pisar no freio até o carro parar. Então, esse tempo, um exemplo assim, tem vários testes que é feito, inclusive testes práticos, que várias pessoas, uma tomou uma latinha de cerveja, um tomou uma dose de uísque, foram fazer uns testes nos cone, todos os testes feitos, foram comprovados que a pessoa que ingeriu ela abarou um cone, ela não parou no tempo certo e tudo mais. Então, gente, assim, a vida nossa é o bem que a gente mais precioso a gente tem. A vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida da sociedade. Porque hoje a pessoa que se envolve num acidente e uma outra pessoa sofre uma lesão, ela também sofre as consequências de processos criminais, de responsabilidade, tanto civil quanto criminal. Então, gente, a gente assim, precisa se doutrinar com relação a isso. Gente, é proibido beber? Não, não é proibido beber. É proibido beber e dirigir na sequência. Gente, bebeu agora, no mínimo para dirigir são 12 horas. 4 horas. Gente, 4 horas o álcool ainda não saiu do organismo. Se vai fazer um etilômetro ainda pode causar. Então a lei recomenda 12 horas após ingerir bebida alcoólica, claro, proporcionalmente, né? Não... exageradamente, né? Para poder assumir a direção. Mas a gente tem que ter essa consciência. Gente, eu vou numa festa, eu posso beber. Gente, chama um aplicativo. Se a gente vai em 3, 4, eu, Paulo, Johnny numa festa, o motorista da rodada não bebe. Ou, gente, hoje o que mais tem aqui em Bagé, no caso de várias cidades, são motoristas aplicativos. Chega, sai da festa, bebe, toma a tua bebida normal, faz a tua festa. Bem no seguro, final, né? Bem seguro, chama o aplicativo vai
te deixar em casa, na porta da tua casa, de forma segura. Então isso nós, a população, a gente tem que se doutrinar com relação a isso. Sabe que uma frase que me marcou muito aí nesse tempo todo que a gente começou a fazer o processo de primeira habilitação foi que um dos instrutores lá, que eu não me lembro nem o nome hoje, mas ele falou uma coisa certa: o trânsito ele não admite erros. Por quê? Justamente por essas coisas. Tu pode ser um bom motorista. Nunca me envolvi em acidente, dirijo legal, mas sempre tem alguém que pode te envolver em um acidente. E é basicamente isso que está falando, né? Às vezes a pessoa dirige bem, tem uma responsabilidade, mas outro imprudente acaba envolvendo quem não tem nada que ver. Que é o que acontece, grande maioria dos casos, que a gente até noticia aqui às vezes. E às vezes a imprudência de uns conta com a prudência de outros. E é por isso que foi dita essa frase aí, que o trânsito não admite erros, porque alguém sempre vai ficar prejudicado, seja quem for, né? Se a gente observar, não tem como sair livre de qualquer 5, 6, 7 horas da manhã, quantos trabalhadores estão saindo de casa, deixando a sua família para ir ao trabalho, para ir pegar um transporte para ir ao trabalho, ou seja, indo para trabalhar para o sustento da família. E nesse horário tem muitas pessoas que estão saindo de festa. De festas, exatamente. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar, assim, de assumir uma prudência, de ter um cuidado maior. Porque conforme o Paulo falou, tu ser um cara prudente não quer dizer que tu não vai te envolver num acidente, porque pode vir uma outra pessoa, um carro desgovernado, uma pessoa que não parou na placa pare. É a mesma coisa, abrindo um parênteses, a questão do cinto de segurança. Gente, o cinto de segurança, a pessoa que está com o cinto de segurança, se o carro tiver um exemplo assim, um pequeno acidente, o cinto de segurança vai prender a pessoa no lugar dela, no cockpit dela, vai impedir que ela seja lançada para frente ou para fora. É a mesma coisa crianças. Gente, crianças não podem andar no banco da frente. Crianças têm que estar, quando for pequena, no bebê conforto, ou na cadeirinha, ou no booster, que é o assento elevado, conforme é o tamanho. Porque o que acontece, gente, é segurança. Quantos e quantos acidentes dá um acidente, 4 pessoas, 3 pessoas saem bem e uma pessoa foi arremessada para fora? Se ela tivesse usando o cinto de segurança, ela era arremessada para fora? Não. Se ela for arremessada para fora, a possibilidade dela perder a vida é muito grande. A possibilidade de ela ter uma sequela irreversível é muito grande também. Em muitos casos a gente percebe isso. Então, gente, a questão da nossa responsabilidade. Bom, eu sou motorista, eu vou usar o cinto. E vou exigir para que os passageiros que tenham comigo coloquem o cinto também. Gente, é um sistema tão fácil, puxar e travar para soltar, apertou, liberou o cinto de segurança. E o condutor tem que ter a consciência também, isso a gente aprende, né, que tem que fazer o camarada colocar o cinto. Mas eu não quero colocar o do carona, porque ele é o responsável, né? O que está na direção ali é o responsável. Inclusive, as infrações de trânsito é cumulativamente. O condutor sem cinto é uma infração e o passageiro sem cinto é outra. É como eu digo sempre, eu até às vezes brinco quando eu dou aula teórica, eu digo o seguinte: se o teu passageiro não quer usar o cinto, diz para ele ir a pé, que aí a pé não precisa usar o cinto, só andar pela calçada, né? Sim. Então eu digo assim, gente, a responsabilidade é do condutor, a responsabilidade pelos ocupantes, tanto civil quanto criminalmente também. Tu deu carona para alguém, a responsabilidade é do condutor também. Bom, Ivone, a gente está chegando já no final, né? O papo sempre, quando é bom, parece que a hora passa rápido, né? E então é um assunto que a gente poderíamos aqui ficar a manhã inteira falando, perguntando, e até a gente fez poucas perguntas por conta que o Ivone já estava com tudo afiado aqui para falar e sanar esclarecer até, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui, não sei se o Jones tem também alguma pergunta, mas mais é nessa questão que a gente já falou, mas para pontuar, na tua visão como diretor do CEBAL, essa nova resolução que altera, de uma forma geral, tá? Incluindo tudo, tu acha que vai melhorar para novos condutores na prática, no nosso dia a dia, ou não? Assim, eu sou diretor-geral do CFC CEBAL, sou instrutor teórico e sou instrutor prático. Eu dar aula prática e aula teórica é uma paixão minha desde 1997. O que eu digo sempre assim, o processo de habilitação do Brasil precisava ter alteração? Precisava ter alteração. Ninguém é contra a alteração. Porém, a forma que foi feito e do jeito que foi feito, por ser uma medida
populista, e eu não vou entrar no mérito político, mas assim, precisava liberar carro automático. Hoje, se nós pegar a aquisição de carros novos, a maioria vem de câmbio automático e até então não era permitido fazer o processo. Mas da forma que foi feito, talvez se tivessem reduzido de 45 aulas teóricas para 20, na minha opinião, iria amenizar o problema financeiro, iria responsabilizar. Por que o governo, se queria baixar o custo da carteira, por que ele não isentou o imposto? Se ele isentasse o imposto, ia baixar 42% o valor da carteira. E manteria a mesma qualidade. A mesma qualidade. Entenderam, gente? Então, sim, deveria ter outras formas. E vários deputados e tudo mais tiveram essa ideia e queriam fazer isso. Gente, se isentasse o imposto, por que o governo não tira o IPVA dos nossos carros? O governo exige estrutura nossa. Quando eu falo governo, eu não falo todos os governos que tiveram desde 1997. E teve de todos os partidos, então não é partidária. Até porque eu não sou ligado a partido político nenhum e eu não debato isso. Gente, assim, ó, o governo, ele exige, o Senatran, que era o antigo Denatran, exigia os carros nossos uma idade mínima. Tipo assim, nós não poderíamos usar carro mais de 6 anos, automóveis. Agora aumentaram para 8, para 12, acho que é 12 agora. Entenderam? Tu mantém um carro, quando tem um carro novo, o carro se deprecia, bom, você sabe. Por que nós temos um exemplo, vários veículos hoje, taxista, escolar, não pagam IPVA, são isentos de IPVA por uma lei estadual. Porque nós não somos isentos de IPVA. Por que não reduziriam, tiravam alguns impostos, não vou dizer todos, e baixariam o custo? Seria possível? Mas aí o governo, que na questão do PVA, o governo estadual é que ia berrar. Mas eu digo assim, ó, existia o que a questão da possibilidade. Aí eu digo assim, teria outras formas que poderiam. O governo queria baixar o custo, eu concordo, só que a despesa é muito grande. Um exemplo, um veículo que dá uma porrada no meio-fio, numa aula, numa baliza, que acontece. Quanto é um pneu novo e tudo mais. E não estraga só o pneu, tem o sistema de suspensão também. Uma batidinha no meio-fio embaixo ou naquelas baixadas que tem a forma de canalização. Furou o cárter já. Entendeu? Então, assim, tem várias coisas. Mas eu digo o seguinte, a pergunta que tu me fez com relação a se vai comprometer ou não, eu digo assim, olha, sem medo de errar. Se preparem para as coisas ruins nesse sentido, vai vir colisão, vai aumentar. Tem pessoas que estão candidatos, isso eu não estou falando nosso aqui, eu estou falando do estado inteiro, do Brasil inteiro, que se habilitaram, que foram aprovados na prova, mas o que o Johnny falou antes, não vão ter condições de dirigir o carro na rua por segurança. Vai aumentar as raspadinhas num carro, no outro aqui, vai aumentar no estacionamento e tudo mais. Então eu digo assim, ó, essa falta de formação, ou seja, de preparação, de treinamento, vai fazer com que a pessoa, um exemplo assim, fique menos qualificada e fique mais vulnerável no trânsito. E aí eu digo sim, o que o Jones falou antes, os prudentes que vão pagar por isso. Pelos imprudentes. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que tem muitos alunos que já tinham um domínio do carro total, foram ali, fizeram 2, 4 aulas, fizeram a prova e passaram e dirigem muito bem. Mas a gente sabe, uma pessoa que nunca pegou carro, faz 5 aulas, fez a prova, passa, porque é colocar a primeira, segunda e terceira. Sai com a carteira lá bem, feliz da vida. Exatamente. Mas na hora de dirigir na prática, então, no centro, não vai ter o instrutor do lado, mas vai ser ela e o carro. Ocorreu agora lembrei de uma pergunta aqui. Por que a formação de condutores não ensina o pessoal a ir para BR? Aqui nas nossas BR, ok, é tudo calmo, tudo tranquilo, dá para fazer aula. Eu digo em situação, por exemplo, eu fui para Santa Catarina, peguei a BR-101, eu nunca tinha pego uma BR com tanto movimento, igual a 101, por exemplo. Por que a formação... Assim, teve um período, e aí eu acho, se eu não me engano, até 2008, 12, 14, por aí, que era obrigatório fazer 2 aulas em rodovia. Só que uma lei federal diz que a gente não pode andar com veículo de aprendizagem em treinamento das 6 às 9 da manhã, que é o horário de pico, e das 5 às 8 da noite. Em rodovias nenhuma a gente pode andar. O período que era obrigatório, era obrigatório com todos os alunos. Mesmo os alunos não tendo domínio do carro,
porque tinha muitos alunos que com 20 aulas não tinham domínio do carro, nós era obrigado das 20 aulas ir para a rodovia. Depois disso deixou de ser obrigatório, porque tem várias cidades, um exemplo, cidades metropolitanas, que é inviável, não tem como ir porque o movimento. O que a gente recomenda para as pessoas? É possível dar aula em rodovia? A gente dá aula em rodovia. Claro que agora com 2, com 4, com 5 fica inviável, o tempo é muito curto. Mas às vezes a gente pega pessoas que já se habilitaram, a gente pega o carro, eu quero fazer uma aula, fazer rodovia. A gente pega o carro, rodovia. Seguido vocês vão ver carro da autoescola indo na rodovia. É permitido aula em rodovia, é permitido aula em rodovia. O que a gente diz assim sempre, lá e já vem lá do curso teórico presencial, né? Que agora a gente tem que diferenciar isso. A pessoa que fez a habilitação, quando ela começa a pega a carteira, os primeiros momentos dela ir para a rua, para o trânsito, ela tem que pegar momentos em que o trânsito é menor. Como eu digo sempre, domingo de manhã, a cidade está sem movimento, ela pega o carro para ela pegar aquela confiança e aquele domínio do veículo. Então isso é importante nas primeiras vezes que ela vai pegar o carro sozinho, sem o instrutor do lado, porque nas aulas práticas e na prova prática, como eu falei no início, o instrutor tem os pedal no lado, então se ela perder o controle, se assustar, o instrutor vai frear o carro, vai parar normalmente. Então a gente tem esse recurso, entendeu? Agora, quando ela pega a habilitação, se ela não tem aquela confiança, a gente tem treinamentos para habilitado no carro manual e agora no carro automático. Se alguém fez no carro manual e quer fazer no carro automático, agora a gente faz também. Mas é importante ela pegar esse detalhezinho, pegar e começar a andar onde tem, onde tem o trânsito com pontos de conflitos maior, onde tem menos trânsito e horários onde o movimento é menor. Conversa. Muito bem, Ivonei, obrigado. Eu quero agradecer aqui a tua presença, atender o nosso convite aí gentilmente e te convidar já para uma próxima oportunidade, poder voltar aqui para a gente debater, seguir debatendo esses pontos, porque é um tema que nunca sai de moda, como a gente fala, porque está sempre atual, né, e impacta vidas, como tu falou já no início, e todos nós estamos inseridos nesse contexto, porque afinal de contas eu posso sair daqui agora, tanto pegar o meu carro e que Deus não permita, mas colidir em algum lugar, ou ser colidido e aí gerar uma situação que ninguém quer passar por isso. Então já deixo o convite em aberto aqui para a gente poder debater e voltar numa próxima oportunidade, né? Não, eu me coloco à disposição, assim que vocês precisarem, o Jones tem meu contato também, qualquer coisa a gente está sempre à disposição, agradeço o convite para a gente tratar desse importante assunto, né, e a gente, pedir para as pessoas que tenham um pouco mais de cautela, né, no trânsito, porque a gente sabe que o trânsito ele é composto por pessoas das mais variadas cultura, né, então a gente tem que saber em que para o outro você é o outro. Então um exemplo assim, eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro também, porque para o outro eu sou o outro, né? Tá bem, muito obrigado. Gostaria de reforçar também o agradecimento, Paulo, porque o Ivonei ele mudou a sua agenda para estar aqui hoje. Então, nosso muito obrigado, Ivonei. Seja sempre bem-vindo aqui conosco no Panorama Difusora. Bom, a gente chega ao final.